primera clase estuvimos hablando de cuándo fue que se popularizó la frase guerra cultural. Na nossa primeira aula, nós estávamos vendo quando se tornou popular essa frase guerra cultural. Cuando la popularización de Estados Unidos se dio cuenta que estaban en una guerra cultural. Quando é que a população dos Estados Unidos se deram conta que estavam numa guerra cultural? Nos dimos cuenta que en 1991, que fue nuestro aumento de conocimiento, es cuando se populariza la frase guerra cultural. Nos demos conta de que em 1991, quando foi o nosso aumento de conhecimento, essa frase guerra cultural se torna mais popular. Y fue a través de el libro que escribió James Davison Hunter. E foi através do livro que escreveu James Davison Hunter. Su libro se llamaba Guerras Culturales, la lucha por definir América. E o seu livro se chamava Guerras Culturais e a Luta por Definir a América. Donde él, en ese tiempo, él vio la visión ideológica del mundo que se estaba luchando en esa guerra cultural. E foi durante esse tempo que ele viu essa visão ideológica do mundo e que eles estavam lutando com essa guerra cultural. Eso quiere decir que James Hunter tuvo que haber, mucho más antes, tuvo que haberse dado cuenta que había una guerra cultural. Então isso significa que o James Hunter, bem antes, tinha que ter enxergado que estava acontecendo uma guerra cultural. Ahora, nosotros queremos ver como el origen de la guerra cultural. Agora, nós queremos ver a origem dessa guerra cultural. No me voy a llevar mucho tiempo, solo va a ser breve. Vai ser bem breve. Ok. La palabra, esto sale en alemán. É uma palavra que é usada no alemão. No sé cómo se pronuncia en sí, pero en español aparece como combate cultural. Seria o Kulturkampf, que seria como combate cultural. Ok, y esa palabra que va a escribir Gabriela se divide en dos partes. E essa palavra que eu estou escrevendo se divide em duas partes. Cultura, y Kampf, lucha. Kultur, de cultura, e Kampf, que é de campo. Que es como una lucha. Tá muito clarinho? Voy a hacer con negrito. ¿Puedes continuar? Ok. Ahora, fue dado ese nombre por Rudolf Virchow. E esse nome foi dado por Rudolf Ludwig Virchow. A un conflicto que opuso al canciller del Imperio Alemán, Bismarck, a la Iglesia Católica y al Centro. Que foi conflito que se opôs o chanceler do Império Alemão, o Bismarck, e a Igreja Católica com o Zentrum. Ahora, el Centro es un partido de centro, que es un partido político católico en Alemania. O Zentrum é partido de centro político católico na Alemanha. Entonces, vamos a ver que esto se desarrolla en los años 1871 y 1878. E vamos ver que isso se desenvolve nos anos 1871 e 1878. Dice que fue esencialmente un conflicto legislativo del gobierno en el plano confesional contra el catolicismo político desde el Parlamento. E diz que foi essencialmente conflito legislativo do governo num plano confessional contra o catolicismo político. Así que ustedes pueden ver que en estos años, 1871 y 1878, ¿en qué se centraba esa guerra cultural? Então, vocês conseguem ver em 1871 e 1878 em que se centrava essa guerra cultural? Grupos religiosos. ¿Y qué más? E o que mais?
Recuerden que también estaba el canciller, Lembre-se que também está o chanceler, Bismarck. o Bismarck. Entonces, la iglesia contra el Estado. Então, Exactamente. seria a igreja contra o Estado. Luego vamos a ver que hacen como una ilustración donde van a poner al canciller y al papado. Logo, nós também conseguimos ver que eles fazem uma imagem onde eles colocam o papado e o chanceler. Están jugando como, esto, ¿cómo se llama? Xadrez. Ajedrez, como un ajedrez. Então, na imagem, mostra os dois num jogo de xadrez. ¿Sí? Ponen entre Berlín y Roma. E eles os colocam entre Berlim e Roma. El canciller Bismarck, que lo ponen en un lado a la izquierda, O chanceler Bismarck, que está de um lado na esquerda, y el papa lo colocan del lado derecho. e o Papa colocado do lado direito. Isso, se vocês abrirem no Wikipedia, vai mostrar essa imagem. Entonces ahí se ve, fue ilustrado en los años 1875 Isso foi ilustrado nos anos 1875 por la revista Satírica. pela revista satírica. Y dice que, comentan aquí, el Papa, es cierto que el último movimiento fue desagradable para mí, pero el juego todavía no estaba todavía perdido, porque tengo una muy bonita jugada secreta. Então o Papa comenta: é certo que o último movimento foi desagradável para mim, mas o jogo em si não está perdido, porque tem uma jogada muito bonita e secreta. Y luego hace como un comentario el canciller Bismarck, dice, este también será el último, y entonces usted estará en jaque en un par de movimientos. Por lo menos en Alemania. Então, logo Bismarck responde: este também será o último jogo. E então você estará num checkmate, num par de movimentos, pelo menos na Alemanha. Entonces, podemos ver el origen de esta frase, la guerra cultural, Então, a gente pode ver a origem dessa frase, guerra cultural. y podemos ver que puede ser que Gene Hunter fue a esa época y se dio cuenta que en esos años había una guerra cultural entre el Estado y la iglesia. Então, pode ser que James Hunter tenha voltado atrás até aquela época e se dado conta que estava acontecendo uma guerra cultural entre a igreja e o Estado. Entonces, él va a traer ese mismo acontecimiento, pero ahora va a identificar cuál es esa guerra cultural, cuáles son esos temas específicos que se centran en esa guerra cultural. Então, ele vai identificar essa guerra cultural, mas ele também vai começar a identificar quais são os temas centrados dessa guerra cultural. En su tiempo. No seu tempo. Entonces, nosotros venimos, estamos en nuestro tiempo del fin, 1989. Então, nós estamos no nosso tempo do fim, 1989. Entonces, ¿qué tiene que haber acontecido atrás? Então, o que tem que ter acontecido antes? Recuerden que ya leímos algunos temas específicos que él estaba hablando. Lembre-se que nós já tínhamos falado de alguns temas específicos da qual ele estava falando. Maioria moral? Está falando de maioria moral? Sí, si está la mayoría moral, debe de haber una causa que los impulsó a establecerse la mayoría moral. Se existe a maioria moral, qual é a causa para que exista essa maioria moral? O que é que os impulsiona a isso? Você vai ter que repetir, eu estou da mesma forma. Tudo bem. O movimento feminista, Movimento feminista, Stonewall e direitos civis. e os direitos civis. Gracias, Daniel. Así es, vemos estos tres movimientos levantándose, los derechos civiles, la segunda ola del feminismo y luego vamos a tener Stonewall. Então, nós vemos esses três movimentos surgindo, que é o movimento dos direitos civis, as ondas do feminismo e logo depois o Stonewall. Entonces, James Hunter ve que hay una guerra cultural. Él lo va a escribir en su libro y populariza esa frase.
Então, James Hunter, ele vê que está acontecendo essa guerra cultural e logo essa frase, guerra cultural, ela vai se popularizar. ¿Queda claro esta parte? ¿Hay alguna duda? Até aqui tudo claro? Ou alguma dúvida? ¿Todo bien? Ok. Entonces vamos a continuar con la cita y vamos a ver que el entrevistador va a responder a James Hunter. Então, vamos continuar com a entrevista e vamos ver o que o entrevistador vai responder a James Hunter. Y dice, hay un pasaje que usted escribió hace 30 años que parece relevante para este punto. De repente nos deslizamos a pensar que las controversias que se debaten son de naturaleza política y no cultural. En cuestiones políticas de este nivel superficial, uno puede hacer concesiones en cuestiones de la última verdad moral. No se puede, por eso el abanico de cuestiones parece hoy interminable. Há uma passagem que você escreveu há 30 anos que parece relevante para esse ponto. De repente, pensamos que as controvérsias em debate são de natureza política e não cultural. Em questões políticas desse nível superficial, é possível fazer concessões sobre as questões de verdade moral. É por isso que a gama de questões hoje parece infinita. Ok, entonces la cultura por su propia naturaleza Então, a cultura, em sua própria natureza, es hegemónica, ela é hegemônica que busca colonizar, e ela busca se colonizar. busca envolver en su totalidad. Ela busca se envolver na sua totalidade. Entonces la palabra cultura, Então, a palavra cultura, lo vamos a colocar acá arriba, vamos colocar aqui em cima, viene de la raíz cultus. vem da raiz cultus. ¿Qué otras dos palabras vienen de la raíz cultura? Quais são as outras duas palavras que vêm dessa raiz cultura? Cultivar, ¿qué más? Cultivar. E o que mais? Cultus, recuerden que se trata de lo que es sagrado para nosotros. Lembre-se que um culto é algo que é o que é sagrado para nós. ¿Culto? Sim. Ah, ok, culto. Culto y cultivar, todo viene de la misma palabra raíz. Então, culto e cultivar, tudo vem da mesma raiz dessa palavra, ou da palavra raiz. Entonces, la raíz de la palabra cultura es el latín cultus. Então, a raiz da palavra cultura é em latim cultus. Se trata de lo que es sagrado para nosotros. E se trata daquilo que é sagrado para nós. La propia naturaleza de lo sagrado es que es especial. E a própria natureza do sagrado é o que é especial No puede ser abordado. e que não pode ser abordado. Y es por eso que tienes una popularización absoluta en los Estados Unidos. E é por isso que isso tem uma popularização absoluta nos Estados Unidos. Hoy en día. Uma polarização, perdão, absoluta nos Estados Unidos hoje em dia. Y James Hunter dice que cada vez que hay una guerra civil es precedida por una guerra cultural. E James Hunter diz que cada vez que há uma guerra civil, ela é precedida por uma guerra cultural. Así que después de la ley dominical será increíblemente peligroso. Então, depois da lei dominical, isso vai ser incrivelmente perigoso. Ya están en guerra, Porque eles já estão em guerra, ya están opuestos por lo que es sagrado. já estão em oposição com relação àquilo que é sagrado. Por ejemplo, Tucker Carlson. Por exemplo, Tucker Carlson No es su protestantismo, no es su cristianismo, es su cultura. não é o seu protestantismo nem o seu cristianismo, mas é a sua cultura. Eso es lo más sagrado para él. Isso é o que é para ele o mais sagrado. Por eso dirá cosas que se alinean con lo que diría un evolucionista, Por isso se alinha com coisas que diria um evolucionista, que diría uno de los 4 jinetes. ou que diria um dos 4 cavaleiros. Así de sagrado es para ellos su cultura. Então, para eles, o sagrado é a sua cultura. Así que la razón por la que el sexismo existe no es por la religión.
Então, a razão pela qual o sexismo existe não é por causa da religião. Ya no es la religión lo que la sociedad considera sagrado. Não é a religião o que a sociedade considera sagrado. Ni los adventistas son religiosos. E nem os adventistas são religiosos. No es su adventismo lo que consideran sagrado para ellos. E não é o adventismo que eles consideram para eles sagrado. Lo que consideran sagrado es su cultura. Mas o que eles consideram como sagrado é a sua cultura. Entonces, cuando el movimiento dijo en 2018, Então, quando o movimento diz em 2018, Fox News es malo, Fox News é má, pero el anciano Jeff se sintió él atacado porque se atacó su cultura. mas o ancião Jeff ele se sentiu atacado porque a sua cultura foi atacada. Entonces, esta guerra cultural no es fundamentalmente religiosa. Então, essa guerra cultural ela não é fundamentalmente religiosa. Por lo tanto, los adventistas buscan la ley dominical Portanto, os adventistas eles buscam a lei dominical, creyendo que será un asunto de ley dominical. crendo que será um assunto relacionado à lei dominical. Entonces, los adventistas están siguiendo sus propios pasos. Então, os adventistas estão seguindo seus próprios passos. Las vacunas. As vacinas. ¿Dónde se encuentra en las escrituras o en los escritos de Elena G. de White? Onde isso se encontra nas escrituras ou nos escritos de Ellen White? O los George Soros. Ou, por exemplo, George Soros. ¿Dónde se encuentra en los escritos de Elena G. de White? Onde isso se encontra nos escritos de Ellen White? Entonces, el adventismo está siguiendo sus pasos hacia su propia ley dominical. Então, o adventismo está seguindo seus passos em relação à sua própria lei dominical. Y que no se encuentra en la religión. E que isso não se encontra na religião. Sus pasos se encuentran en la cultura que se ha encarnado. Os seus passos se encontram na cultura que há encarnado. Lo que subyace a la política, que es lo mismo que subyace a la religión. E que eles mesmos... deixa eu ver aqui essa palavra. Ok, então eles mesmos estão embaixo da política e eles mesmos estão embaixo da religião. La religión de la gente que sabemos que es la cultura. Então sabemos que a religião das pessoas é a cultura. Ahora, tampoco es por falta de religión. E tampouco é por falta de religião. Es la cultura la que sustenta al ateísmo. Porque é a cultura que sustém o ateísmo. Y vamos a ir a un ejemplo. E vamos para um exemplo. Porque si un pastor protestante cree que las mujeres fueron creadas por Dios para reproducir y criar, Porque se um pastor protestante crê que as mulheres foram criadas por Deus para reproduzir e criar, y que no están diseñadas para pensar de forma racional, e que não estão designadas a pensar de forma racional, como lo requiere la política, como é requerido na política. entonces el pastor protestante creerá que fueron creadas y diseñadas las mujeres así. Então, um pastor protestante vai crer que elas foram criadas e designadas assim. Ahora, si vamos con Richard Dawkins, que es un líder del nuevo ateísmo, Se a gente agora vai olhar para Richard Dawkins, que é agora um líder do novo ateísmo, como Sam Harris, e também o Sam Harris, ellos creen que las mujeres no tienen un cerebro racional. eles creem que as mulheres não têm um cérebro racional. Dicen que la evolución las hizo así durante miles de años. E eles dizem que a evolução fez com que elas fossem assim durante milhares de anos. Es por eso que un nuevo ateísta no necesita el dominionismo ni necesita el protestantismo. E é por isso que o novo ateísta não necessita de dominionismo ou do protestantismo. Entonces no necesitan la religión para fundamentar el sexismo. Então, eles não precisam da religião para fundamentar o sexismo. ¿Se pueden dar cuenta de esa situación?
Vocês conseguem ver essa situação? Por lo tanto, la sociedad está luchando por sus culturas. Então a sociedade está lutando pelas suas culturas. Y este movimiento ha comenzado a atacarlos. E esse movimento começou a atacá-los. El clamor de la medianoche comenzó a atacar la cultura. O clamor da meia-noite começou a atacar a cultura. Así que la ley dominical es un hito clave en 30 años de crecientes dolores y parto. Então, a lei dominical é um marco-chave em 30 anos de crescentes dores de parto. Y agrupación de hitos sobre una guerra cultural en desarrollo E um agrupamento de marcos sobre uma guerra cultural em desenvolvimento. en todo este tiempo. Durante todo esse tempo. Y la guerra a favor y en contra de la ley dominical E a guerra a favor e contra a lei dominical no es más que la guerra entre dos culturas en los Estados Unidos. não é nada mais que a guerra entre duas culturas nos Estados Unidos. Y este movimiento comienza a atacar esa cultura. E esse movimento começa a atacar essa cultura. Entonces el anciano Jeff dice, no ataques mi cultura. Então o ancião Jeff diz, não ataque a minha cultura. El anciano Jeff no le importaba si la anciana Tess era australiana o californiana. Ao ancião Jeff não realmente lhe importava se a anciã Tess ela era australiana ou californiana. El anciano Jeff va a meter el género en eso, Mas ele vai destacar o gênero nisso. pero eso no le ayudó. Mas isso não ajudou. Por lo tanto, estaban en dos plataformas diferentes, Então ele estava em duas plataformas diferentes. en dos plataformas culturales diferentes, Em duas plataformas culturais diferentes. la anciana Tess y el anciano Jeff. A anciã Tess e o ancião Jeff. Y la anciana Jeff decía que la plataforma cultural del clamor de la medianoche E a anciã Tess dizia que a plataforma cultural do clamor da meia-noite era proféticamente precisa en las líneas de reforma. era profeticamente necessária pelas linhas de reforma. Para el anciano Jeff era difícil de digerir, era como una píldora difícil de tragar. E isso para o ancião Jeff era como se fosse um remédio difícil de engolir. Entonces, a partir del 9 de noviembre, la anciana Tess comienza a tener esta lucha en el movimiento. Então, a partir do 9 de novembro de 2019, a anciã Tess começa a ter essa luta no movimento. Pero nos vamos a dar cuenta que comienza antes, aquí en el clamor de la medianoche. Só que nós vamos dar conta que isso começa antes, aqui no clamor da meia-noite. Así que inmediatamente se empieza a hablar sobre qué. Então, logo, eles começam a falar sobre o quê? Vamos a empezar a hablar del feminismo. Nós começamos a falar sobre o feminismo. En un momento nos vamos a ir introduciendo en estas partes de estos temas. Daqui a pouco a gente vai começar a entrar nesses temas. Ahora, nosotros sabemos que se produce una lucha en el movimiento en tres conceptos diferentes del feminismo. Então, nós sabemos que se produz uma luta nesse movimento entre três conceitos diferentes do feminismo. Quais são esses três conceitos diferentes do feminismo? Lo voy a colocar aquí, ¿sí? ¿Cuáles son esos tres conceptos? Então, quais são esses três conceitos? Feminismo cultural, Ajá, feminismo cultural, feminismo radical, feminismo radical, Feminismo cultural, feminismo radical ajá, y feminismo liberal. e o feminismo liberal. ¿Se ve hasta allá? ¿Se ve en la cámara? ¿Sí? Dá para ver o que está escrito? ¿Aquí? ¿No? Si no, lo vuelvo a poner. Ok. Entonces, como habéis dicho, Josi, tenemos estos tres conceptos del feminismo, que es el feminismo cultural,
Então temos o feminismo cultural, el feminismo liberal o feminismo liberal y el feminismo, lo voy a poner así nada más, radical. e o feminismo radical. ¿Cuál es el problema con el feminismo cultural? Qual é o problema do feminismo cultural? ¿Qué dicen? Ajá. Dizem que lo personal não é político. Esa frase lo trae más Lo el liberal. feminismo liberal. Essa frase do pessoal não é político, é mais do feminismo liberal. Pessoal é privado. ¿Qué dicen ellos? Iguales, pero separados. Iguais, mas separados. Pessoal é privado. Que lo personal é privado, Eso es más hacia este punto, do liberal. hacia el feminismo liberal. ¿Qué les viene a ustedes cuando digo iguales? O sea, por ejemplo, Marcel y yo, iguales, pero diferentes o separados. ¿Qué más pueden agregar sobre esa definición o esse conceito? Então, quando a gente diz iguais, mas separados, o que a gente pode acrescentar a essa definição ou esse conceito? Hayane? Rayane. Não fala e ela repete, acho que é legal, porque nem vai pra gravação. Tá bom? Homens e mulheres têm papéis diferentes. Ajá. Homens e mulheres têm papéis diferentes uns com os outros. Exactamente. Entonces, iguales pero separados. Gracias, Hayane. Obrigada, Rayane. Então, iguais, mas separados. Iguales pero fundamentalmente diferentes. Iguais, mas fundamentalmente diferentes. Las mujeres tienen una esencia femenina. As mulheres, elas têm uma essência feminina. Esa ética del cuidado que es propia de las mujeres y que los hombres no tienen. Essa ética de cuidado que é própria das mulheres e que os homens não têm. Ya saben, esas fortalezas y debilidades intrínsecas que tienen los hombres y las mujeres. E já sabem que são essas forças e debilidades intrínsecas que têm os homens e as mulheres. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta que el feminismo cultural está incorporado en la misma palabra, cultura. Então, vocês conseguem ver que o feminismo cultural já está incorporado em suas próprias palavras. Essa cultura. Es fácil de decir. É fácil de dizer. Defiende la cultura y se niega a erradicar el sexismo de su cultura. Então, eles defendem a cultura e eles se negam a erradicar esse sexismo da sua cultura. Entonces, el feminismo cultural dice, seremos feministas siempre y cuando no toquen nuestra cultura. Então, o feminismo cultural diz, nós seremos feministas sempre e quando vocês não tocarem na nossa cultura. Seremos feministas, promoveremos la igualdad de género en todos los ámbitos que no toquen o dañen nuestra cultura. Seremos feministas, promoveremos a igualdade de gênero em todos os âmbitos no que não toquem ou danifiquem a nossa cultura. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Então, o que nós temos aqui? Cultura. Cultura. ¿Sí? Seremos feministas siempre y cuando no dañen nuestra cultura. Então, nós seremos feministas sempre e quando não tocarem ou danificarem a nossa cultura. Promoveremos la igualdad siempre y cuando no dañen nuestra cultura. Promoveremos a igualdade sempre que isso não toque ou danifique a nossa cultura. Ahora, ¿cuál es el eslogan del feminismo radical que promueve? Agora, qual é o slogan que promove o feminismo radical? Pessoal é político. Lo personal es político. O pessoal é político.
Entonces, ¿cuál es lo contrario del feminismo liberal? Pessoal é privado. Então, qual é o contrário do Del feminismo radical? O feminismo liberal, perdão. Pessoal é privado. Ajá, que Personal sería, es privado. entonces sería lo personal no es político. Pero ahora vamos a agregar que lo personal es igual a la cultura. Então, seria o pessoal não é político, mas nós vamos acrescentar que o pessoal é igual à sua cultura. Así que el feminismo cultural cuestiona sobre estas posturas que tienen las feministas liberales. Então, o feminismo cultural questiona essa postura que tem as feministas liberais. Vamos a ver que voy a volver a hacer la pregunta. Eu vou voltar a fazer a pergunta. ¿Qué es lo que cuestiona el feminismo radical sobre el feminismo cultural y el feminismo liberal? O que o feminismo radical questiona do feminismo liberal e do feminismo cultural? Porque las feministas radicales se cuestionan Porque as feministas radicais, elas se questionam. y dicen, ¿cómo pueden aferrarse al sexismo de su cultura si van en contra de la igualdad de género? E elas dizem, como é que vocês podem se segurar ou se aferrar a esses sexismos da sua cultura se eles vão contra a igualdade de gênero? El feminismo radical dice que no es realmente feminismo si se aferra a cualquier sexismo encarnado en la cultura. O feminismo radical diz que não é realmente feminismo se apegarem a qualquer sexismo encarnado na cultura. De hecho, nosotros tenemos que erradicar la cultura en nuestras vidas. E é por isso que nós temos que erradicar a cultura das nossas vidas. Ahora, nosotros sabemos que el feminismo radical es la solución para erradicar el sexismo que está inherente en la cultura. Então, nós já sabemos que o feminismo radical é a solução para erradicar o sexismo que está inerente na cultura. Ahora, en los últimos años, muy pocas personas se han ido por algo que hayan dicho los líderes. Então, nos últimos anos, muitas poucas pessoas elas saíram por alguma coisa que disseram os líderes. El anciano Parminder, la anciana Tess, O ancião Parminder e a anciã Tess, que dijeron sobre Elena G. de Guay o los textos bíblicos, que falavam sobre Ellen White e alguns textos bíblicos, o el adventismo o el liderazgo adventista. ou o adventismo, ou a liderança adventista. La gente del movimiento no dejó el movimiento por estas cuestiones. As pessoas que estavam no movimento, elas não saíram do movimento por causa dessas questões. Han abandonado el movimiento constantemente, Elas abandonam o movimento constantemente, ya sea volviendo al protestantismo seja voltando ao protestantismo o abandonando completamente el cristianismo por completo. ou abandonando o cristianismo por completo. Y ellos se han ido por esta rama. E eles foram por esse ramo, o ateísmo. Ahora, fundamentalmente las personas se han ido de este movimiento Mas, fundamentalmente, as pessoas saíram desse movimento es fundamentalmente para volver a su cultura, fundamentalmente para poderem voltar à sua cultura. porque la gente consideraba sagrado su cultura, no su religión. Porque o que as pessoas consideravam sagrado era a sua cultura e não a sua religião. Ahora sí, mayo 2020, el tema Toro Apis. Agora, maio de 2020, com o tema do Touro Apis. Podemos nosotros rastrear desde 1798 la historia moderna alfa, Nós podemos rastrear desde 1798 a história alfa, ¿sí? De Israel moderno alfa, do Israel moderno, a história alfa. y ver que el protestantismo interactúa con el adventismo. E ver que o protestantismo ele interatua com o El adventismo. adventismo.
Pero ¿cuál es el problema con el antiguo Israel? Mas qual é o problema do Israel antigo? ¿Será que el problema del antiguo Israel se trataba del protestantismo? Será que o problema do Israel antigo era o protestantismo? Por supuesto que no se trataba del protestantismo. Certamente que não era o protestantismo. Era fundamentalmente el problema del paganismo. Era o problema do paganismo, Pero también fue la cultura egipcia. mas também a cultura egípcia. Cómo la cultura egipcia veía la masculinidad. E como a cultura egípcia enxergava a masculinidade. Ahora, si vamos a la época de Cristo, E se nós formos para a época de Cristo, que es el Israel antiguo Omega, que é o Israel antigo Ômega, la cultura judía había encarnado la cultura pagana, a cultura judia ela havia encarnado na cultura pagã. la forma en que el paganismo veía lo que se debía esperar de un rey. A forma como o paganismo via o que deveríamos esperar de um rei. Entonces, de nuevo, ¿de qué se trata el problema? Então, novamente, o problema se trata de quê? Sí, también, pero específicamente ¿qué? La cultura. Cultura. ¿Sí? Ahora, recuerden, antes de eso, nosotros abordamos aquí toda la parte del paganismo y cómo se había incrustado hacia el Israel antiguo. Então, nós falamos do paganismo aqui e como isso se encostou ou encrostou no Israel antigo. ¿Sí? De cómo veían su visión con respecto al reino y al carácter de Dios. De como eles tinham a sua visão em relação ao reino e o caráter de Deus. Y eso los llevó a una falla. E isso foi o que os levou a uma falha. Sé que hay más implicaciones. Mas claro que existem outras implicações. Ahora, cuando llegamos a agosto 2021, el matrimonio gay o el matrimonio igualitario, Mas quando nós vamos para agosto de 2021, casamento gay, a estas alturas del movimiento, nesse momento do movimento, algunas personas ya estaban enseñando y estaban diciendo que el movimiento ya debería aceptar las personas LGBT. algumas pessoas já estavam ensinando dentro do movimento que se deveriam aceitar as pessoas LGBT, Que se deberían aceptar y decir públicamente que estaban dentro de este movimiento, que los aceptaban. que deveríamos aceitar e também divulgar isso publicamente, dizendo que nós aceitávamos isso ou aceitamos isso dentro do movimento. ¿Y qué aconteció? ¿Será que se dijo rápidamente? E o que aconteceu? Será que isso aconteceu rapidamente? Hubo un retraso Não, houve um atraso. porque la anciana Tess y el anciano Parminde necesitaban que el matrimonio igualitario se hiciera bajo las bases de la igualdad, no de la libertad. Isso porque a anciã Tess e o ancião Parminda necessitavam que o casamento igualitário fosse feito do ponto de vista de igualdade e não de liberdade. Así que la raíz de la homofobia Então, a raiz da homofobia no es a través del protestantismo ni de la religión. não é através do protestantismo ou da religião. Recuerden que la anciana Tess hizo un trabajo intensivo en esta fecha. Lembre-se que a anciã Tess, ela fez um trabalho intensivo nesse marco, Que nos falou nessa ella? data. E Ella- ela falou do quê? Ella nos habló de la cultura egipcia, Ela falou da cultura egípcia, nos habló de la cultura grecia, da cultura grega, nos habló de la cultura medo-persia, da cultura da Médio-Pérsia, pero especialmente también la cultura babilónica, também da cultura babilônica, pero especialmente se enfocó en la cultura griega mas especialmente ela se focou na cultura grega y en la cultura romana. e na cultura romana. Y todo lo que mencioné está encarnado en el catolicismo romano. E tudo aquilo que eu mencionei está encarnado dentro do catolicismo romano. Así que ateísmo moderno,
Então, o ateísmo moderno, los 4 jinetes, os 4 cavaleiros, pueden estar de acuerdo con el matrimonio gay, eles podem estar a favor do casamento gay, pero siguen siendo homofóbicos. mas eles continuam sendo homofóbicos. Ellos no tienen tolerancia con las personas trans. Eles não têm tolerância com as pessoas Y trans. nosotros ya lo abordamos en clases anteriores en cómo Richard Dawkins se dirige hacia estas personas. E nós também já abordamos em classes ou aulas anteriores como Richard Dawkins ele aborda ou se dirige a essas pessoas. Entonces, la cuestión subyacente de la homofobia durante miles de años Então, essa questão subjacente da homofobia durante milhares de anos siempre ha sido la cultura, no la religión. sempre tem sido a cultura e não a religião. Así que llegamos al feminismo radical. Então, vamos para o feminismo radical. Desde el día que se presentó en 2018 hasta ahora, Do dia que se apresentou de 2018 até agora, ha sido un tema de ataque a la cultura. isso tem sido um tema de ataque à cultura. Entonces, el mensaje del tercer ángel nos decía, no cultura, no cultura. Então, a mensagem do terceiro anjo dizia para nós: não à cultura, não à cultura, No a la cultura. não à cultura. Entonces, cuando la anciana Tess y el anciano Parminde llegaron a Kenia Então, quando o ancião Tess e o ancião Parminda chegaram ao Quênia y luego a la escuela de Uganda, e logo estavam na escola do Uganda, se les atacó su cultura, eles começaram a atacar a sua cultura. la cultura que para ellos es sagrado. A cultura que para eles é sagrada. Empezaron a atacar la dote, empezaron a atacar los estereotipos de género. Começaram a atacar a questão do dote e os estereótipos de gênero. Entonces, el movimiento pasamos a perder de 1 de cada 100 Então, no movimento, nós passamos a perder de uma em cada 100 pessoas. a más de 95 de cada 100 personas. Fomos de perder de 1 a cada 100 para 95 em cada 100. Ustedes pueden imaginar cuántas personas se fueron. Então, você já consegue imaginar quantas pessoas saíram. Entonces, cualquier cosa que la anciana Tess y el anciano Parminde dijeran sobre el cristianismo o la religión, eso no les ofendía a la gente del este de África. Então, qualquer coisa que a anciã Tess ou o ancião Parminda mencionassem em relação ao cristianismo ou à religião, isso não ofendia as pessoas na África. Entonces, las personas en general de este movimiento, Então, as pessoas em geral nesse movimento, ellos prefirieron el feminismo liberal y el feminismo cultural. começaram a preferir o feminismo liberal e o feminismo cultural. Me faltaba la L. Ok, y las personas dejaron y dejarán este movimiento porque aman su cultura, aman lo que es sagrado para ellos, lo que atesoran. Então, as pessoas que deixaram esse movimento, eles gostam daquilo que é sagrado para eles, que é a sua cultura. Eles amam isso. Lo atesoran. E eles fazem disso um tesouro. Y no solamente los que se fueron, Então, não somente as pessoas que se foram, algunos continúan amando esto. mas algumas pessoas ainda continuam amando isso. Ahora, para muchas personas, el mensaje profético, el evangelio eterno, el mensaje de los 3 ángeles, Para muitas pessoas, a mensagem profética, o evangelho e a mensagem do terceiro anjo, para estas personas no es sagrado ni es valioso. para essas pessoas, a mensagem ela não é nem sagrada nem valiosa. Ellos no están dispuestos o dispuestas a luchar contra la cultura, Porque não estão dispostos a lutar contra a cultura. que sabemos que está en el recableado de nuestro cerebro, Que nós já sabemos que está... o que no están dispuestos a recablear não estão dispostos Seus cerebros. a ligar novamente, reconectar os seus cérebros. que sabemos que está ligado con la cultura. Que está ligado à cultura. Lo que aman, lo que atesoran,
o que eles amam e o que eles fazem como tesouro y lo que consideran sagrado por encima de la verdad de este movimiento. e aquilo que eles consideram como sagrado e que está por cima desse movimento. ¿Y cómo damos prueba a esto? E como é que nós provamos isso? Porque hemos tenido zarandeos Porque nós tivemos sacudiduras constantemente. constantemente. Esa es la prueba. Essa é a prova. Ahora, citando, Então, citando, la cultura en un sentido tiene que ver con lo que es puro y lo que está contaminado. Se trata de los límites que a menudo se transgreden y lo que hacemos al respecto, y parte de la guerra cultural. então a cultura, no sentido, tem a ver com o que é puro e o que está contaminado. Se trata dos limites que se transgridem e que o que fazemos a esse respeito é parte da guerra cultural. Aquí no quiero que se vayan a equivocar, porque estaba diciendo yo que el feminismo radical o el mensaje del tercer ángel nos decía no a la cultura. Entonces lo vamos a volver a poner bien para que no haya una mala interpretación. Então, aqui eu não quero que vocês se confundam, eu vou escrever isso novamente, porque no feminismo radical nós estamos dizendo não à cultura. Sí, era cultura. Ok, voy a seguir citando. Continuando na citação. Dice, una forma de ver la guerra cultural es que cada uno tiene una idea de lo que es transgresor, o sea, es importante esta parte, o de lo que es una violación de lo sagrado y los miedos y resentimientos que conlleva. Uma forma de ver a guerra cultural é que todos têm a ideia do que é transgressivo ou do que é uma violação do sagrado e dos medos e ressentimentos que o acompanham. Entonces, cada cultura tiene su visión de lo que es pecado. Então, cada cultura tem uma visão daquilo que é pecado. No hace falta ser religioso para tener un concepto del pecado. E não faz falta ser religioso para ter um conceito do que é pecado. Porque para Richard Dawkins y Christopher Hitchens, Sam Harris, hay cosas que ven como pecado ellos. Porque para Richard Dawkins, Christopher Hitchens e Sam Harris, existem coisas que eles enxergam como pecado. ¿Sí? Voy a citar. Citando. Pecado es una palabra anticuada. Se refiere a lo que en última instancia es profano y no puede permitirse, no debe permitirse. Comprender esas cosas que sustentan la política nos ayuda a entender por qué esta persiste de la manera en que lo hace, porque inflama las pasiones que vemos. Pecado é uma palavra antiquada, refere-se ao que é, em última análise, profano e não pode ser permitido, não deve ser permitido. Compreender as coisas que sustentam a política nos ajuda a entender por que ela persiste na forma como se faz, Ahora, por que ela inflama as paixões que vemos. ok. Recuerden que estas citas que estoy leyendo son citas de James Hunter. Lembre-se que essas citações são de James Hunter. Entonces, nos está diciendo que todos son religiosos, Então, ele está nos dizendo que todos são religiosos, todos adoran algo, que todos adoram algo todos consideran algo sagrado, e que todos consideram alguma coisa como sagrada. tanto si se suscriben a las creencias protestantes Tanto que se subscrevem às crenças protestantes como si no lo hagan, como não. tanto si se suscriben al darwinismo evolutivo o a los psicólogos evolutivos o biólogos, Tanto eles se subscrevem Biológico. ao darwinismo evolutivo ou esses psicólogos evolutivos ou a biologia, sean o no psicólogos evolucionistas, darwinistas sociales, quer sejam ou não psicólogos evolucionistas, darwinistas sociais ou não, o un conservador bautista del sur, ou um pastor conservador batista do sul. todos y cada uno de ellos tienen un concepto de lo que es sagrado.
Todos e cada um deles têm o conceito daquilo que é sagrado, lo que es profano y lo que es un pecado. do que é profano e do que é um pecado. Ahora, un ateo va a ver muchas de las mismas cosas como un pecado. Um ateu, ele vai ver muitas das mesmas coisas como um pecado. Como lo verá un protestante, y ya dimos un ejemplo anteriormente. Como o verá um protestante, e nós já demos um exemplo disso anteriormente. La transgresión de lo que debe ser biológico. A transgressão daquilo que deve ser biológico. Entonces, los derechos trans, el feminismo radical, van a verlo todo como irracional. Então, os direitos trans, o feminismo radical, eles vão ver tudo isso como irracional. Porque la evolución o Dios nos hizo así. Porque a evolução ao Deus nos fez assim. Evolución por parte de los ateístas A evolução da parte dos ateístas ou ateus. y porque Dios nos hizo así por parte de la religión. E porque Deus nos criou assim ou nos fez assim, isso é por parte da religião. Por estas facultades y debilidades intrínsecas. Por causa dessas faculdades ou forças e debilidades intrínsecas. Ahora, ¿cómo la guerra cultural podría romper la democracia? Então, como é que a guerra cultural ela poderia romper a democracia? Así que vamos a dibujar. Então, vamos desenhar. Lo voy a hacer acá. Eu vou colocar isso aqui. Entonces, para recordar cómo lo hizo la anciana Tess, lo ilustró, que es igual, similar a esto, pero ella lo hace diferente. Então, para ilustrar e para que seja semelhante ao que a anciã Tess fez, Entonces, tenemos unos ojos aquí, de este lado, temos aqui uns olhos y tenemos unas gafas. e temos aqui uns óculos. Entonces, aquí tendríamos la cultura, Aqui nós teríamos a cultura, representando estos ojos, representando esses olhos, la sociedad también, também a sociedade, y aquí tendríamos la política de un extremo de los lentes, aqui nós teríamos a política no extremo desses óculos y tendríamos la religión. e também a religião. ¿Se ve hasta allá? ¿Sí? Ok, entonces tenemos unos ojos y tenemos unas gafas. Então nós temos olhos e temos óculos. Tenemos una esquina, la política, y tenemos en la otra esquina la religión. Então, num dos lados dos óculos, nós temos a política e do outro a religião. Así que en los ojos está el sexismo, Nos olhos está o sexismo, la misoginia, la discriminación. a misoginia e a discriminação. Por lo tanto, los ojos representan la cultura o la sociedad. Então, os olhos representam a cultura ou a sociedade. Ahora, las gafas pueden ser diferentes. Mas os óculos podem ser diferentes. Alguien puede ser cristiano, alguien puede ser un musulmán, alguien puede ser un ateo, alguien puede ser un budista. Alguém pode ser um cristão, um muçulmano, um ateu ou um budista. Las gafas cambian E os óculos mudam. con diferentes gafas Dependendo dos diferentes óculos. y vas a tener un tinte diferente. Se você vai ter pode ser. Um grau diferente. Não é o grau, é o tingimento da lente. É quando aquelas lentes, às vezes, que com o sol elas mudam a cor. Seria esse. É tipo a tradução dá como tingimento, mas é aquelas lentes que muda, que você vai pro sol e fica mais escuro. Ok. Entonces, que se va a manifestar de una manera diferente. Então isso vai se manifestar de forma diferente. Alguien que es un ateo y es sexista Alguém que é um ateu ou que é sexista puede parecer un poco diferente a alguien que es un bautista del sur, pode parecer um pouco diferente a um batista do sul, que también es un sexista. que também é sexista. Entonces vemos que cambia el tinte. Então a gente vê que isso
a tonalidade muda. la tonalidad o el tinte. Entonces, recordemos a Rebecca Watson. Então vamos lembrar da Rebecca Watson. ¿La recuerdan quién es? La mencionamos en las clases anteriores. Vocês lembram da Rebecca Watson? Ella es una atea. Ela é ateia. Ella prácticamente dijo que encontró el nuevo tinte ateo de sus gafas. E ela diz que praticamente ela encontrou uma nova tonalidade nos seus óculos. Y ella dijo que era peor, E ela diz que é pior. peor de lo que podía haber encontrado en la religión. Pior do que ela poderia ter encontrado na religião. Entonces es un tinte horrible. E é uma tonalidade horrível. Ahora vamos a ver que solo es un reflejo, E nós vamos ver que isso é um reflexo. porque donde realmente existe el sexismo es en el interior de los ojos. Porque onde o sexismo existe realmente é dentro dos olhos. Es por eso que las mujeres como Rebecca Watson dejan la religión organizada debido al sexismo. E é por isso que as mulheres deixam a religião organizada, por causa do sexismo. Y acuden a las comunidades ateas E elas correm para as comunidades ateias. y miran a su alrededor y esperan ver la igualdad de género. E elas olham ao seu redor e elas esperam enxergar essa igualdade de gênero. Y luego quedan destrozadas E logo elas acabam destroçadas. cuando descubren que el sexismo es peor. Quando elas descobrem que aí o sexismo ainda é pior. Pensaron que al tachar la religión de las gafas, Elas pensaram que olhar a religião através dos óculos, ellas entrarían en una sociedad que las valorizaran. elas entrariam numa sociedade onde elas fossem mais valorizadas. Entonces, este es el punto que este artículo está haciendo, E esse é o ponto que está fazendo esse artigo. aunque sabemos que no está hablando del sexismo en particular. Sabemos que está falando em particular do sexismo. Ahora, Jim Hunter está equivocado en su política, Agora, James Hunter, ele está equivocado na sua política. pero lo que sí hace es mostrarnos algunos argumentos más amplios E o que ele faz é nos mostrar alguns argumentos mais amplos sobre la culpa de la izquierda. sobre a culpa da esquerda. Y cuando empieza a construir más opinión personal en Y- sus observaciones políticas, E quando começa a construir mais a sua opinião pessoal e as suas observações políticas, esas observaciones son bastante precisas. essas observações elas são bastante precisas. Pero entre más es preciso, se sale del camino. Mas quanto mais preciso, também sai mais do caminho. Pero la observación que él hace es correcta. Mas a observação que faz é correta. Ya habíamos leído, él dice que nuestra política es el reflejo de disposiciones culturales más profundas. E ele disse: a nossa política é um reflexo de disposições culturais mais profundas. Entonces, ¿qué es lo profundo? Então, o que é o profundo? Está en los ojos, É o que está nos olhos. ¿sí? Ahí es donde se encuentra el sexismo y la misoginia y la discriminación. Porque é aí que se encontra o sexismo, a misoginia e a discriminação. Ahora, recuerden que los ojos que está representando, Então, lembre-se o que estão representando esses olhos. aquí lo tenemos, Está escrito no quadro. la sociedad y la A cultura cultura e a sociedade, son sexistas, que são sexistas, misógenos são misóginas y Discriminan. van a perpetrar discriminación. e que vão perpetuar a discriminação. Y todo lo demás es un tinte. E tudo demais é só uma tonalidade. Esto solo es un reflejo de lo que está aquí. Isso é apenas um reflexo do que está aqui. Así que el ateo Hitchens escucha, ¿se acuerdan? Christopher Hitchens que va a escuchar. Então, o Christopher Hitchens, o que ele vai ouvir? Él va a escuchar, lo personal es político.
ele vai ouvir que o pessoal é político. Y eso va a ser una amenaza existencial para lo que él considera sagrado. E isso vai se tornar uma ameaça existencial para o que ele considera sagrado. Sabemos que es su cultura lo que considera sagrado. E que nós sabemos que é a sua cultura o que ele considera sagrado. Entonces, él no necesita un tinte religioso para manifestar su sexismo. Então ele não precisa de uma tonalidade religiosa para manifestar o seu sexismo. No necesita la religión para tener la última verdad moral. Ele não precisa da religião para ele ter a última verdade moral. Entonces, citando el entrevistador y que está entrevistando a Jess Hunter, Então, citando o entrevistador que está entrevistando o James Hunter. hay un pasaje que escribió hace 30 años que parece relevante para este punto. De repente nos deslizamos a pensar que las controversias debatidas son políticas y no culturales. Há uma passagem que você escreveu há 30 anos que parece relevante para esse ponto. De repente, nos deslizamos a pensar que as controvérsias debatidas são políticas e não culturais. Entonces, estas controversias debatidas son culturales, entonces. Então, essas controvérsias debatíveis, elas são culturais. Entonces, nosotros como movimiento nos deslizamos hacia la idea de que son religiosas y no culturales. E nós, no movimento, nós nos deslizamos com a ideia de que são religiosas e não culturais. Pero ahora sabemos que son culturales. Mas agora sabemos que são culturais. Continúa diciendo, en cuestiones políticas uno puede hacer concesiones, en cuestiones de verdad moral, en cuestiones de la última verdad moral, no se puede. Então, eu continuo dizendo, em questões políticas, nós podemos fazer concessões, mas em questões de verdade, da última verdade moral, não se pode. Por eso la situación es tan desesperada. E por isso, essa situação ela é tão desesperadora. Así que llevemos esto en cuestión a lo interno. Então, levamos isso em questão ao interno. Cuando en 2018 se introdujo las dos corrientes de información, Quando em 2018 foram introduzidas as duas correntes de informação, y sabemos nosotros que estaba atacando la cultura, e nós sabemos que estava atacando a cultura que está aquí, que está aqui, y lo que descubrimos en 2018 e o que nós descobrimos em 2018 fue que el anciano Jeff, o FFA, foi que o ancião Jeff, ou o FFA, y un gran segmento del movimiento e um grande segmento do movimento tenían como sagrado la cultura. tinham como sagrado a cultura. No era su religión, no era este movimiento, no era la Biblia, no eran los escritos del linaje de Guay. Não era a sua religião, não era esse movimento, não era a Bíblia, não eram os escritos de Ellen White. No eran las líneas de reforma. E também não eram essas linhas de reforma. Para estas personas no era sagrado esto. Para essas pessoas, isso não era o sagrado. Entonces, cuando llega el clamor de la medianoche, el anciano Jeff dice, me están atacando. Quando chega essa mensagem do clamor da meia-noite, o ancião Jeff diz, me estão atacando, Assim ou que- estão me atacando. Entonces, lo que va a hacer Jeff va a contraatacar Então, o que ele vai fazer é contra-atacar. un año después, Um ano depois, una vez que ha aprendido a luchar de este lado, uma vez que ele aprendeu a lutar do outro lado, porque él no puede luchar desde aquí. porque ele não pode lutar desde aqui. Así que va a tardar un año para empezar a convertir sus argumentos religiosos. Então, vai demorar um ano para ele começar a converter os seus argumentos religiosos. Cuando lo convierte en argumentos religiosos, E quando ele converte isso em argumentos religiosos, prácticamente nadie se va con él. praticamente ninguém vai com ele. No tenemos zarandeos en África, Não tínhamos sacudiduras na África. no tenemos zarandeos en muchas partes del movimiento, E também não tínhamos sacudiduras em outras partes do movimento. no teníamos zarandeos inmediatamente a través del mundo francés. E não foi logo que tivemos sacudiduras no mundo francês. ¿Por qué? Porque están luchando aquí. Porque eles estavam lutando aqui.
Ahora, tanto el adventismo, el protestantismo, la Trinidad, Então, tanto o adventismo, o protestantismo, como a Trindade, parte de este movimiento, estaban llegando a las mismas conclusiones, parte desse movimento estavam chegando às mesmas conclusões. de que no se tiene suficiente simpatía por los hombres que están sufriendo, De que não temos suficiente simpatia pelos homens que estão sofrendo. que este movimiento no se le está dando lo suficientemente el espacio para hablar sobre el tema de la raza. E que dentro desse movimento não está sendo dado espaço suficiente para falar em relação à raça. Todos esos argumentos hacia lo que la gente tiende a gravitar. E todos esses argumentos é o que as pessoas têm tendência a gravitar. Y todo lo que hacen para excusar al individuo, E tudo que eles fazem para desculpar uma pessoa, para no tener que dirigirse a sí mismo y ver su propio sexismo. para não terem que olhar, para não terem que se dirigir a si mesmo e olhar o seu próprio sexismo. Entonces, este es el punto del feminismo radical. Então, esse é o ponto do feminismo radical. Sexismo Sexismo es la forma más antigua, Es- la forma más profunda, lo peor, la más establecida para el traductor. Ah, ok. Então, o sexismo é a forma mais antiga, mais profunda, a pior, La más establecida, la original y la fundamental de prejuicios y discriminación. a mais estabelecida, a original e a fundamental ao prejuízo e discriminação. La más extensa y la peor en extensión y práctica de hoy en día. A mais extensa e a pior em extensão e prática de hoje em dia. Así es como una feminista radical entiende la igualdad de género. E é assim que uma feminista radical entende a igualdade de Y gênero. sabemos que encaja en nuestro mensaje profético. E sabemos que se encaixa na nossa mensagem profética. Sabemos que comenzó en el Edén. Sabemos que isso começou no Éden. La cuestión del sistema patriarcal. A questão do sistema patriarcal. Para a parte de Babel, Ok. para recapitularlo, que não se gravou. Entonces, estaba comentando que en la Torre de Babel, Então, eu estava comentando que na Torre de Babel, todas estas personas son fundamentalmente sexistas. eu estava comentando que essas pessoas, elas são fundamentalmente sexistas. Entonces, no importa dónde fueron, no importa qué religión terminaron o recurrieron, Então, não importa para onde elas foram, não importa a religião para onde elas recorreram, no importa el idioma que se les dio, não importa o idioma que foi atribuído a essas pessoas. todos y cada uno trajeron consigo mismo el sexismo. Todos e cada um trouxeram consigo mesmo o sexismo. Es por esa razón que miramos fuera de esa burbuja cristiana, E é por isso que nós olhamos para fora dessa bolha cristã. porque hoy en día es una ley dominical global. Porque hoje em dia se torna é uma questão de lei dominical global. Para que podamos entender la ley dominical. Para que a gente possa entender a lei Y dominical. también necesitamos entenderla para poder verlas en nosotros mismos, el sexismo. E também nós precisamos entendê-la para enxergar em nós mesmos o sexismo. Así que no solo falta ver el sexismo en nosotros, sino también erradicarlo. Então, não só falta ver o sexismo em nós mesmos, mas também erradicá-lo. No es algo simple con solo lavar las gafas. Não é algo tão simples como apenas lavar os nossos óculos. ¿Qué dice Jesús que hay que hacer cuando un ojo te llama a pecar? E o que Jesus diz que você deve fazer com o seu olho se ele te leva a pecar? Arráncatelo. Diz que devemos arrancá-lo. ¿Dolerá ese proceso? Será que esse processo vai doer? Por supuesto que sí. Claro que sim. Pero es fácil de arrancarnos el ojo. Mas é fácil arrancar o nosso olho. Y ahorita lo voy a explicar por qué es fácil. E eu vou dizer por que é fácil. Ahora, cuando nosotros empezamos a quitar las capas y mirar el significado que hay detrás de las cosas que nosotros practicamos, Mas quando nós começamos a tirar as camadas e olhar para o significado das coisas por trás das coisas que nós fazemos e praticamos, por ejemplo, cuando miramos el significado que hay detrás del anillo de bodas,
Por exemplo, quando a gente olha para o significado que está por trás da aliança de casamento, mirar el significado que hay detrás de un padre que entrega o regala a su hija. olhar para o significado que está por trás de um pai entregando a sua filha. Mirar el significado que hay detrás de las cosas que hacemos y practicamos. Olhar por detrás das coisas que nós fazemos ou praticamos. Detrás de llamar a alguien con el apellido de su esposo. A prática de chamar alguém pelo sobrenome do seu esposo. Todas estas cosas son sexistas. Todas essas coisas são sexistas. Recuerden que el feminismo radical, su trabajo es ir a la raíz de la cultura de la sociedad. Então lembre-se que o feminismo radical vai à raiz desse problema De la, da de lo que cultura hay en da la sociedade. y eso es lo que hemos estado tratando de erradicar. E é isso que nós estamos tratando de erradicar. Por eso se había mencionado que es fácil arrancarse un ojo, Por isso que era dito que era fácil arrancar um olho. pero es difícil de arrancar el sexismo. Mas é difícil de arrancar o sexismo. De hecho, Jesús nos dice que lo hagamos. Mas Jesus diz que a gente o faça. ¿Por qué? Porque sabemos que esto duele. Porque nós sabemos que isso dói. Y si alguien te dice, arráncate el ojo, E se alguém te diz, arranca seu olho, harás todo lo posible por encontrar cualquier alternativa. você vai fazer tudo o que é possível para arrancar ou para arrumar uma outra alternativa. Pero es esto lo que la gente considera sagrado, su cultura. Mas é isso que as pessoas consideram como sagradas, a sua cultura. Ahora, nosotros sabemos que nuestro ojo está integrado en nuestro cuerpo, E nós sabemos que o nosso olho está integrado no nosso corpo. pero también podemos vivir sin uno de ellos. Mas nós também podemos viver sem um dos nossos olhos. Podemos descartarlo. Então podemos descartá-lo. Ahora, si tu ojo te fuera a matar, Mas se o seu olho fosse te matar, tú te lo arrancarías. você iria arrancá-lo. Si alguien te dijera, tienes un minuto, Renilde, de arrancarte el ojo porque si no te va a matar. E se alguém te dissesse, Renilde, você tem 1 minuto para arrancar o seu olho, senão esse olho vai te matar. Si tú te lo arrancas, vivirás. E se você o arrancar, você vai viver. Entonces es increíble cómo el ser humano puede hacer estas cosas para sobrevivir. E é incrível ver como o ser humano faria essas coisas para poder sobreviver. Así que entendemos qué tenemos que hacer Então, assim que nós entendemos o que nós temos que fazer, y tenemos que dejar de encontrar excusas para no hacerlo. e temos que parar de encontrar desculpas para não fazê-lo. Ahora, la preservación de la cultura y la defensa de la cultura A preservação da cultura e a defesa da cultura es la razón fundamental por qué el 100% de este movimiento no es feminista radical. é fundamentalmente a razão pela qual 100% desse movimento não são feministas radicais. Ahora recuerden la raíz de la palabra cultura, Lembre-se da raiz da palavra cultura. cultus, Que- cultivar. Cultus, cultivar, culto. Entonces hay una enorme cantidad de variaciones dentro de la base de la derecha. Então, existe uma variedade grande na base da direita. Pero si te diriges a cualquiera de ellos Mas se você se dirige a qualquer um deles sobre la igualdad de género, em relação à igualdade de gênero, pero haciéndolo de manera adecuada, mas fazendo isso de maneira adequada, vamos a encontrar que la base de la derecha se encuentra en concordia. a gente vai começar a ver que a base da direita está em concórdia. Entonces, no importa si eres musulmán, no importa si eres ateo, no importa si eres protestante, no importa si eres budista. Então, não importa se você é muçulmano, se você é ateu, se é protestante, se é budista, No importa de qué país vengas o de qué cultura concreta te encuentres. então não importa de que país você vem ou qual é a sua cultura em concreto, Van a estar cohesionados en torno al tema del género. mas vão estar unidos em torno do tema de gênero. Ahora, pueden incluso estas personas Então,
Puede incluso que estas personas estén a favor del matrimonio gay. Então, pode ser que essas pessoas estejam em acordo do casamento gay, Siempre y cuando no los obligues a participar desde ou sempre que não sejam obrigados a participar, o tener que apoyarlos en su negocio. ou que tenham que apoiá-los no seu negócio, Siempre y cuando no toques su libertad. sempre e quando não seja tocada a sua liberdade. Ahora, la última parte de este artículo, ya casi concluimos, Já estamos quase concluindo. A última parte desse artigo explica que la guerra civil no se resolvió nada. que explica que não foi nada resolvido com a guerra civil El racismo continuó. e que o racismo continuou. Y la razón por que el racismo continuó desde 1985 E que a razão pela qual o racismo continuou desde es 1985, porque estaba incrustado Mire- en la cultura. 1800? Sí, después de 1985 continuó el racismo. 1985. Depois de 1985, continua esse racismo porque isso estava encrostado En la cultura. na cultura. Y una guerra civil no puede cambiar eso, E uma guerra civil não pode mudar isso. no puede arreglar eso. Não pode mudar isso. Así que él dice que termina con una lucha por los derechos civiles. Então, por isso ele diz que termina com uma luta dos direitos civis. Entonces James Hunter diagnostica completamente erróneo lo que es la guerra cultural hoy en día. Então, o James Hunter diagnostica completamente de forma errada o que é a guerra cultural de hoje em dia. Y él elimina de la ecuación el género, E ele elimina dessa equação o gênero. lo cual se debe por su conservadurismo. E isso se deve por causa do seu conservadorismo. Él no puede ver la igualdad de género de la manera que lo necesita ver. Ele não consegue ver a igualdade de gênero de forma que ele precisa enxergar. Es por eso que es importante tamizar los argumentos. E é por isso que é importante peneirar os argumentos. Pero lo que él dice en ese artículo, primeramente en el año 1991, E o que ele diz primeiramente nesse artigo, em 1991, cuando él escribe este artículo, sabemos que es un hito profético, 1991. quando ele escreve esse artigo, nós sabemos que foi marco profético, E esse- 1991. Y en segundo lugar, encaja perfectamente con nuestro mensaje profético. E em segundo lugar, isso encaixa perfeitamente com a nossa mensagem profética. Sabemos que estamos en un mundo postcristiano. Porque sabemos que estamos no mundo pós-cristão. Encaja con lo que vemos con el nuevo ateísmo dentro del contexto del mundo postcristiano. E encaixa com o que nós vemos do cristianismo no mundo pós-cristão. Encaja como ver esta prueba global. Encaixa como ver essa prova global. Así que el clamor de la medianoche comenzó a atacar la cultura. Então, o clamor da meia-noite começa a atacar a Y cultura. el anciano Jeff lo entendió inmediatamente. E o ancião Jeff entendeu isso de imediato. Su visión para llegar al corazón de lo que el anciano Jeff está diciendo. A sua visão para chegar ao coração do que o ancião Jeff estava dizendo. Y fue primeramente por el aspecto de él como primer ángel. E foi primeiramente do aspecto dele como primeiro anjo. Sabemos que Dios le dio una visibilidad profética limitada, Porque nós sabemos que Deus lhe deu uma visibilidade profética limitada. pero al final él resguardó la cultura que para él era valiosa. Mas no final ele resguarda a cultura que para ele era mais valiosa. Y las personas de hoy siguen haciendo lo siguiente. E as pessoas hoje em dia, elas continuam fazendo o seguinte. Tenemos el mensaje profético, Temos a mensagem profética, quitan partes del mensaje profético y colocan lo que más les gusta. as pessoas tiram parte da mensagem profética e colocam o que elas mais gostam. Quitan lo que realmente trae convicción espiritual. Tiram aquilo que realmente traz a convicção espiritual. Después lo tuercen, Depois distorcem isso, luego lo enderezan logo o endireitam, y escriben ellos su visión ideológica, só que escrevem aí a sua visão ideológica. la forma en la que ellos ven la igualdad de género. A forma como eles enxergam a igualdade de gênero. Y eso es lo que enseñan y practican. E é isso que eles ensinam e praticam. Y eso es lo que ellos aman.
E é isso que eles amam. que no tiene nada que ver con el mensaje profético. Que é o que não tem nada a ver com a mensagem profética. Quitan el mensaje profético en sus vidas. Então eles tiram a mensagem profética das suas vidas. Porque el mensaje profético, ¿qué te dirá? Porque o que diz a mensagem profética? Tú eres el problema. Você é o problema. Tu mentalidad es el problema. A sua mentalidade é o Tu problema. visión del mundo es el problema. A sua visão do mundo é o problema. Tu cultura, la que amas, la que atesoras, es el problema. A sua cultura, aquilo que você ama, é esse o problema. Como sea que se manifieste, es un problema. Como quer que seja que isso se manifeste, isso é um problema. Entonces el mensaje profético te dice, ¿hasta cuándo vas a dejar de perpetuar sexismo? E a mensagem profética diz, até quando você vai deixar perpetuar esse sexismo? El mensaje del tercer mensaje te dice, no a la cultura. Porque a mensagem do feminismo radical diz, não à cultura. Entonces dejemos de luchar contra el mensaje del clamor de la medianoche. Então vamos parar de lutar contra essa mensagem do clamor da meia-noite. Comencemos a abrazar el mensaje que trae salvación, E vamos começar a abraçar essa mensagem que traz a salvação. que trae esa mudanza, E que traz a mudança. que trae la igualdad de género. Que traz a igualdade de gênero. Entonces vamos a terminar con una oración, si me acompañan. Vamos terminar com uma oração. Querido Señor, Querido Senhor, es muy terrorífico ver lo superficial que hemos tratado tu verdad. é muito terrorífico ver como nós tratamos a tua verdade superficialmente. Lo poco que ha importado cuando tocas lo que realmente amamos. O quanto é importante quando o Senhor, o que é importante para nós quando o Senhor toca naquilo que nós realmente amamos. Lo que realmente consideramos sagrado, lo que atesoramos. Aquilo que nós consideramos como sagrado e tornamos como tesouro. Que dejemos de luchar contra tu mensaje Que a gente possa deixar de lutar contra a sua mensagem. y que comencemos a hacer el cambio que se requiere. E que a gente possa fazer as mudanças requeridas. Trabaja con las mentes de los miembros de este movimiento. Trabalha nas mentes dos membros desse movimento. Oro por todos, tanto por las mujeres como por los hombres, Eu oro por todos, tanto pelas mulheres como pelos homens, para que vean el sexismo que ha absorbido de su cultura, para que vejam o sexismo que absorveram da sua cultura, incluso los abusos de lo mismo, incluindo os abusos do mesmo, para que todos seamos capaces de despojarnos de la fealdad de las culturas que hemos aprendido a amar. para que todos possamos largar essas culturas que nós aprendemos a amar. Te ruego, Señor, que nos salvemos de las cosas que amamos. Eu oro, Senhor, para que a gente se salve das coisas que a gente ama. Todas estas cosas las pido en el nombre de Jesús. Amén. Todas essas coisas eu peço no nome de Jesus. Amém.